Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Poluê. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Olá pessoal, eu sou a Maria Cobalcini, do CRE12, da Casa André Luiz de Viamão. Olá meus amigos, como estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio Lopes, sou da Casa Espírita União Sagrada de Nosso Pai de Gravataí, do nosso CRE12, e estou com vocês hoje aqui para responder algumas perguntas sobre a nossa temática, que é a obsessão. Então, um beijo grande para vocês e estejam conosco. Então, beijos. Querida gente, meu nome é Tânia Gabi, faço parte da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório, no momento como presidente da casa, e também sou voluntária da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa FERGS, como diretora da área da mediunidade e como multiplicadora do programa de formação de lideranças. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou da Casa Espírita André Luiz e a minha pergunta é a seguinte: é possível obsessão de encarnado para desencarnado? Gabriela, parece mesmo muito estranho nós pensarmos que alguém encarnado possa interferir, obsediar um desencarnado. Mas isto é mais frequente do que nós possamos imaginar, porque toda a nossa produção mental, ela é revestida com as vibrações de amor, de saudade, de dor, desespero, inconformismo, remorso, enfim. Estes sentimentos vão acompanhar o nosso pensamento, que se desloca ao infinito e, portanto, chegará até aquele familiar, aquele amigo recém-desencarnado. E nós podemos tornar o momento deste desencarne num momento muito difícil. E conforme for a intensidade em que estivermos vivendo este momento de dor e de desespero, nós podemos inclusive nos tornarmos obsessores, afligindo o nosso familiar, o nosso amigo. Portanto, os nossos pensamentos, embora sejam de saudade, eles precisam ser de gratidão, de entendimento da imortalidade, para que este familiar possa seguir a sua jornada. E é importante aproveitar também este momento para lembrar daquelas nossas situações de disputa por herança. Mesmo que o familiar esteja já num estágio de maior equilíbrio, os nossos pensamentos também vão se deslocar até ele e poderão causar preocupação. Então, ao invés de imantarmos o nosso familiar, o nosso amigo, nestes pensamentos de desarmonia, trabalhemos para que ele possa estar encorajado e pacificado para seguir o caminho com Jesus. Oi, meu nome é Milane e eu sou da Sociedade Espírita André Luiz. E a minha pergunta é a seguinte: como distinguir obsessão simples de fascinação ou subjugação? Bom, minha amiga Melanie e demais amigos e amigas. No livro dos médiuns, no item 23, das obsessões, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, de uma forma muito didática, muito rico em detalhes, ele distingue a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, na obsessão simples, ele nos fala que é aquela em que o obsedado apresenta a consciência da influência
de um espírito menos elevado, através de fixação de ideias, de desconfianças excessivas, de insegurança pessoal, ou seja, todo aquele comportamento que foge da nossa personalidade. E a fascinação é neste estágio da obsessão que a influência ela é suave, imperceptível, mas porém traiçoeira. Em que os espíritos zombeteiros, os espíritos vingativos, exercerão interferência de ideias, de pensamentos e de sentimentos negativos no indivíduo. O espírito obsessor toma conta dos pensamentos da pessoa, de forma que ela não consegue julgar as suas próprias ações e seus próprios sentimentos. Ele consegue inspirar a pessoa numa confiança cega. E o codificador Allan Kardec, ele nos alerta que a obsessão por fascinação, ela é mais comum do que a gente imagina. E na subjugação, amigos queridos, é nesta fase em que a vontade da vítima é totalmente paralisada, ou seja, o obsessor toma conta da sua mente, dos seus atos, dos seus pensamentos e sentimentos em todos os sentidos, controlando assim a vontade do indivíduo. E a subjugação ela pode ser dividida em corpórea e moral. E na subjugação corpórea, o espírito obsessor age sobre os órgãos, sobre a matéria, provocando movimentos involuntários, sem conexão com a realidade. E na moral, a vítima toma decisões aparentemente absurdas, incoerentes, comprometedoras, em que para ela tudo parece estar dentro das atitudes que são sensatas. Fica aí então a dica de hoje. Estejam todos atentos naquilo que pensam e sentem, elevando-se espiritualmente através do exercício diário das preces, atraindo para si espíritos mais elevados na sua própria essência. Então fica aí a dica, orai e vigiai sempre. Oi, meu nome é Suelen Garcia e eu sou da Casa Irmãos de Caridade. Como é feito o tratamento de desobsessão das casas espíritas? Suelen, tu trazes um tema bastante importante. Entendermos que de fato o centro espírita pode fazer por alguém que passa pela dor de um processo obsessivo. E é bom nós lembrarmos que o centro espírita, na verdade, é um somatório de duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão do plano físico, sabendo sempre que esta é uma religião dos espíritos. Então, é preciso que tenhamos claro que a dimensão espiritual atua de forma intensa e decisiva nas nossas casas, abençoados centros espíritas. E o centro espírita, então, dentro destas duas dimensões, ele realiza atividades que se caracterizam como um hospital de almas, como uma escola de educação integral, um lar de legítima fraternidade, um templo onde a nossa fé se fortalece, enfim, uma oficina de trabalho redentor. Então, todo este leque de atividades está à disposição de todos aqueles que desejam fazer parte de um centro espírita. Um irmão, quando chega
Um processo obsessivo já vai receber o acolhimento através da recepção da casa. E, na sequência, será encaminhado, então, para as atividades de consolo e de esclarecimento que vão se dar nas demais atividades, como atendimento fraterno, as exposições doutrinárias, o passe, a água fluidificada, a orientação que se dá através da área da família para o Evangelho no lar, como uma proposta de crescimento íntimo e de proteção externa. Então, eu chamo de combo de luz, Suelen, todas essas ações. E enquanto o nosso irmão vai sendo esclarecido, naturalmente, que o irmão que o obsedia também está sendo esclarecido. Enquanto que o nosso irmão encarnado recebe todo este amparo e o atendimento dos irmãos encarnados e dos desencarnados da equipe espiritual, o irmão que o obsedia também. Estas duas equipes vão colocando como que um algodão de solidariedade e amor, como diz a Sueli Caldas Schubert, nessa cicatriz, nessa dor que vai pela alma. Mas é importante dizer que ninguém vai ser capaz de curar, de tirar a obsessão do nosso irmão, a não ser ele próprio. Todas essas atividades o auxiliam, o fortalecem, o esclarecem, mas depende dele a grande transformação. E a partir desse comprometimento de uma vida voltada para a prece, né, fazendo parte do seu dia a dia, como um momento de maravilhosa conexão com o Pai, será possibilitado ao nosso irmão desencarnado a libertação também, no encontro com Jesus. Oi, meu nome é Cauane Fonseca, eu sou da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade e eu vi algumas pessoas falando sobre a autoobsessão e eu gostaria de saber se é verídico, né? Se existe mesmo a autoobsessão. E se existe, como ocorre e como pode ser evitada essa autoobsessão. Era só isso, obrigada. Bom, sim, existe a autoobsessão. E Allan Kardec vem nos dizer em obras póstumas que o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Então, a autoobsessão é quando o próprio ser começa a ter as influências obsessivas sobre si mesmo. Então, começa a ser o seu próprio opressor. E isso acaba fazendo haver um conflito interno dentro dele, e que é gerado pela culpa, recriminação, o complexo de inferioridade e esses sentimentos que acabam fazendo a pessoa acreditar que ela é uma vítima, uma criatura incapaz, impotente, inferior e que isso é fruto dos próprios pensamentos, das próprias emoções, atos, atitudes. E a gente pode ressaltar aqui também que pela falta de compreensão às leis divinas, porque é comum a prática de cultivar a mágoa, a crítica, a baixa estima, a ilusão e tantas outras dores da alma que intoxicam por essa falta de compreensão às leis divinas. E para nos libertarmos disso, é necessário um exercício de aceitação, de observação. Observar o que eu estou fazendo, o que eu estou nutrindo nos meus pensamentos, quais são meus atos, que atitudes eu tenho perante as situações que aparecem em minha vida. Também é necessário assumir responsabilidades, sem lançar a culpa à espiritualidade ou às pessoas à nossa volta, sem achar que somos vítimas. E o autoconhecimento é muito importante, sem nos julgarmos ou culpar por alguma coisa, mas buscar o nosso melhoramento e a mudança a partir deste conhecimento. No livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele diz que no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Então, por essa fala,
a gente pode concluir que nós podemos mudar isso com a nossa reforma íntima, buscando dominar as nossas más inclinações dentro de nós, já que é isso que gera qualquer tipo de obsessão. Oi, eu sou a Nath, eu sou da casa André Luiz, aqui de Viamão. Eu gostaria de saber se um médium trabalhador poderia continuar trabalhando mesmo que esteja obsediado. No livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, ela traz que se o médium não se conduzir perante a doutrina ou por qualquer outra circunstância demonstrar sinais de um domínio, de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico, já que não pode inspirar confiança às comunicações que recebe. Então, por isso que ela nos traz, a gente pode entender que é mais viável o afastamento. Lembrando que se o médium está sendo influenciado por um obsessor, certamente os seus pensamentos não estão em condições normais. E lembrando também que o obsessor só se aproxima e permanece se dermos brecha para isso. Então já não podem mais ser confiáveis aqueles que dão comunicação passando por esse estado obsessivo. Por exemplo, um médium fascinado que trabalha em um centro espírita e começa a dar comunicações de espíritos superiores. E que mesmo que outros médiuns e trabalhadores à sua volta vejam que a comunicação está equivocada e não faz sentido ser de um espírito superior, o fascinado continua irredutível naquela ideia e crente que aquilo ali é real. Então não há como confiar neste tipo de comunicação. E o ideal é que se afaste do trabalho e que se concentre no seu tratamento de desobsessão, buscando também dentro de si essas possíveis causas da obsessão. Meu nome é Larissa, sou de Alvorada, da Casa Espírita Irmãos de Caridade. E a minha pergunta é: a obsessão, se não tratada, pode causar lesões orgânicas? Larissa, na obsessão, aparentemente nós estamos livres, mas na verdade há uma escravização do pensamento por espíritos, por seres invisíveis. E nesta influenciação, o irmão que está no momento como obsessor, ele faz com que acessemos a certeza dos nossos erros e um grande remorso nos atormenta. Na verdade, escolhas que fizemos, tormentos pelos quais somos responsáveis. No entanto, quando permanecemos por muito tempo nesta condição, podemos sim lesar o nosso corpo físico, trazendo enfermidades que vão desde os transtornos, que envolvem a esquizofrenia, a loucura, a epilepsia, vícios, o próprio suicídio, enfim. Mas Kardec também nos alerta que nem todos os problemas, nem todas as enfermidades passam ou têm como motivo a obsessão. É preciso sempre buscar a avaliação clínica também. Oi, eu sou Maria Fernanda, da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade de Alvorada. E a minha pergunta é: como nós podemos evitar a obsessão? De que forma nós podemos evitá-la? É muito interessante esta pergunta que nos faz a nossa querida amiga, a essa jovem Maria Fernanda. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que significa obsessão. Então, obsessão é a influência persistente e negativa que um ou mais espíritos podem exercer de forma dominante em uma pessoa, por meio de ideias fixas, de perseguição, de excitação dos sentidos
e de vampirismo. E podemos dizer que nós podemos evitar a obsessão através de 2 passos importantíssimos. Primeiro, a reforma íntima, conhecendo e compreendendo as nossas imperfeições morais, que são verdadeiros ímãs, atraindo para nós espíritos menos esclarecidos, espíritos malfazejos, ignorantes e zombeteiros. Outro passo importante é a prece, é aquela conversa com Deus, o nosso Pai Criador, nos mantendo sempre em constante vigilância para somente lograr a companhia dos espíritos benfeitores. Antes, pois, de pretender domar um espírito mau, que se cuide o homem de domar a si mesmo, e isto se consegue através da boa vontade, secundada pela prece e pela vigilância. E como nos fala então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te, que o céu te ajudará. Oi, eu sou a Luísa, de Santo Antônio da Patrulha, do Centro Espírita Fonte de Luz, e eu queria saber quais são ou qual é a melhor forma para combater a obsessão. Lá no item 252 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Então, a obsessão ela só ocorre quando os espíritos acham um meio, uma brecha em nossas ações, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos para nos influenciar. E uma das formas para combater a obsessão é lembrar o que Jesus nos disse: orai e vigiai. Vigiar, então prestar atenção no que estamos fazendo, o que estamos nutrindo, buscando perceber o que estamos pensando. Também ir atrás da nossa reforma íntima, do nosso aperfeiçoamento, mudando aquilo que não condiz com boas atitudes e bons pensamentos. Orai, a prece. Lá na Gênese, Kardec diz que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para remover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então a prece feita com vontade, com verdade, não só aquela vontade de expulsar o obsessor, de se ver livre daquela influência, mas com a intenção de ajudar também esse espírito e de melhorar. Como diz Kardec, é um meio poderoso. E podemos também contar com um tratamento fluidoterápico, que é o passe, buscar leituras edificantes, assistir palestras que nos auxiliem e que também atraem pensamentos bons e, consequentemente, espíritos que sintonizem de mesma forma que nós. A água fluidificada, fazer o evangelho no lar, frequentar também os estudos ou a evangelização, para a gente poder aprender e conhecer mais sobre isso, saber como lidar com isso. E lembrar que dentro de tudo isso, buscar reparar nossas imperfeições, melhorar nossos atos e sentimentos é o melhor caminho, e aí sim podemos contar com todo o auxílio espiritual. Opa, tudo bem? Meu nome é Gabriel Souza da Silva, sou da Casa Espírita União Sagrada de Nosso Pai. E eu tenho uma pergunta para fazer sobre mediunidade e obsessão. Minha pergunta é a seguinte: uma pessoa que está em um processo de subjugação, ela vai realizar ações que não é de sua vontade propriamente dita. Mesmo que o que levou a ela, que permitiu a ela chegar a esse estado, foi sua moral talvez mal desenvolvida. O mesmo ainda vai ser responsável pelos atos que praticou durante esse período. Ela terá que expiar suas faltas cometidas durante o processo? Então, essa é a minha pergunta. Ela, talvez logo de cara a gente já venha uma resposta na mente, mas ela tem vários contextos, ela é uma pergunta bem complexa, né? Então é isso, né? Essa é a minha pergunta. Então, meu querido amigo Gabi, todos nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de pensarmos e tomarmos as nossas próprias decisões em todos os sentidos do nosso viver.
E a subjugação é o estágio mais grave de uma obsessão e que só acontece porque nós assim a permitimos, através das nossas imperfeições, das nossas faltas morais, dos nossos comportamentos sociais incompatíveis com o bem, com o nosso desequilíbrio mental, o nosso desequilíbrio espiritual. Nós vamos criando uma psicosfera sombria e nos afinizamos com espíritos zombeteiros, com espíritos inferiores, sofredores e vingativos. Então, queridos amigos, todos nós teremos que pagar a nossa dívida que foi adquirida pela nossa imprevidência. Nós temos que sanar esta dívida para que nós possamos evoluir através da nossa reforma íntima, destruindo em nós os nossos maiores inimigos ocultos em nós mesmos, o orgulho e o egoísmo. André Luiz, lá na obra Meditações Diárias, psicografadas por Chico Xavier, ele nos fala que talvez você se veja em qualquer estado de introdução, de desequilíbrio espiritual, prestes a cair em cadeias obsessivas. Mas, se você realmente deseja livrar-se disso tudo, precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável que adote duas atitudes fundamentais, que é estudar e raciocinar para instruir-vos. Orai e vigiai. Beijos no coração.